Fala galerinha do FPI, tudo bem? Aqui é o professor Charles, direto dos nossos estúdios. Mentira. Estou falando aqui do laboratório de informática da nossa escola, tá? Para a gente poder fazer um bate-papo aqui rapidinho, tá? Para quem não me conhece, meu nome é Charles, sou coordenador e professor também aqui da escola, tá? Sou formado em biomedicina e eu convido vocês a estarem comigo para a gente conversar um pouco sobre bioquímica humana. Tá? Charles, bioquímica humana, eu não gosto nem de química e nem de biologia, como é que eu vou fazer? Gente, a bioquímica humana é algo importantíssimo e imprescindível, principalmente para quem está querendo entrar na área de saúde, ou para quem já está na área de saúde, não tem como fugir desse assunto. Tá? Todos os nossos mecanismos biológicos são mediados e são, como é que eu posso explicar? São promovidos através da bioquímica, certo? É a bioquímica, é isso daí que promove essas reações do nosso corpo, tá? Então, espera só um pouquinho que a gente vai falar mais sobre ela, tá? Então, pessoal, como eu estava dizendo a vocês, né, coloquei até um fone agora para ficar mais fácil, tá? É algo bem rápido, só para a gente poder pensar mais um pouco, né? Um vídeo mais descontraído, para não ficar tão pesado como se fosse numa aula, tá certo? Então, nós vamos falar sobre bioquímica humana, o assunto principal é esse, mas vamos falar sobre as vias metabólicas da glicose, tá certo? Primeira coisa, a gente tem que saber quem é a glicose, certo? A glicose é a nossa principal fonte de energia, tá certo? É através dela que a gente produz ATP, tá? Conhecida como adenosina trifosfato, ATP para os íntimos, certo? Então, através da glicose, nossa principal fonte de energia, a gente consegue produzir ATP e assim o nosso corpo funciona. Certo? É através da produção de ATP que o nosso corpo funciona, tá? Então, como é que eu consigo glicose? Principalmente através da ingestão de alimentos, em especial os carboidratos. É a principal fonte nossa principal fonte de glicose, tá certo? Então, através da degradação da glicose, primeiro a gente come, né? Uma massa, né? Um macarrão, um pão, certo? Qualquer coisa dessa assim que é um carboidrato, qualquer alimento à base de carboidrato, então vai se quebrar, né, em pequenas, vai pegar essas grandes moléculas, né, que compõem o alimento, vão ser quebradas através da mastigação, da digestão, certo? Todos esses processos e vão ser transformados em glicose, tá? A partir disso, né, é que as células conseguem absorver essa glicose e fazer com que produza-se ATP. Isso está envolvido muitos mecanismos biológicos, tá certo? Do tipo hormonais, regulação hormonal está envolvido, o que mais? As reações bioquímicas, enzimáticas, certo? Então, tem muita gente envolvida. Então, um bate-papo nosso é bem por cima mesmo, porque se a gente for entrar muito no assunto, o vídeo é imenso, tá certo? Eu falei a vocês, ATP significa adenosina trifosfato, ela é uma adenosina que tem 3 fósforos, certo? Por isso que ela é trifosfato, tá? E a fórmula molecular da glicose é essa que está vendo aqui na tela. Olha aqui, ó, C6H12O6. Vocês nunca vão se livrar, certo? Se você está na área de saúde, vai sempre cair sempre em concurso esse tipo de situação. A fórmula molecular da glicose, C6H12O6. Parece algo básico, algo simples, mas não é, tá certo? Às vezes eu olho para o outro lado, para poder verificar direitinho o slide, tá certo? A primeira via metabólica, você comeu, né? Comeu uma coxinha, uma bela de uma coxinha, certo? Então, aquela massa toda chegou lá, passou pelo seu estômago, chegou no seu intestino, certo? E começa a ser digerido, certo? O amido ali presente, ele vai ser transformado, né? De origem vegetal, certo? Aquele amido todo da farinha de trigo vai ser transformado em glicose, certo? Uma parte dessa glicose vai ser direcionada para as células para produzir ATP, como eu falei anteriormente, certo? Cai na corrente sanguínea, fica lá no sangue, disponível no sangue ali, e aí entra o papel hormonal que eu falei a vocês, tem a insulina. A insulina é quem abre a porta para que ele possa entrar dentro da célula, ela abre a porta, né? A insulina abre a porta, a glicose entra na célula. Daqui a pouco chega lá nessa parte. Certo? Mas uma grande parte dessa glicose ela é transformada, certo, em glicogênio, certo? Esse processo se chama glicogênese, certo? Que é a criação
de glicogênio. E o que é isso? O que é esse glicogênio, professor? É o seguinte, o glicogênio ele vai ficar armazenado, certo? No fígado e nos músculos. Esse glicogênio, certo? É a nossa glicose de reserva. É como se fosse um colar de pérolas, certo? Várias moléculas de glicose presas umas nas outras, certo? Como um colar de pérolas, né? Junta todas elas e forma o glicogênio, tá certo? Formou o glicogênio, vou armazenar, eu vou guardar, é a reserva. Essa glicose de reserva, tá? Essa glicose que você deixou reservado, certo? Ela é utilizada em momentos de emergência. Que momento de emergência é esse? Sabe aquela situação que as pessoas falam muito, né? Se eu passar muito tempo sem comer, passou muito da hora do meu almoço, eu fico sem fome. Já ouviu isso? Sabe por quê? Porque quando você faz um jejum muito prolongado, o corpo ativa vias metabólicas, tá? Como o glicogênio, tá certo? Ele fica armazenado nos nossos músculos e também no nosso fígado, certo? Nossos músculos. Por que ele fica nos músculos? Quando está fazendo exercício, ele rapidamente é quebrado, disponibilizado e ali mesmo ele já está agindo, né? Para o quê? Para formar ATP, para formar energia nos músculos, né? Então a parte da reserva fica nos músculos, que é onde vai ser usado, né, durante o exercício. Outra parte fica no fígado. Então, quando você faz um jejum muito prolongado, o corpo ativa essa via, tá certo? Eu primeiro armazenei, tá certo? Então, ele está lá guardadinho, certo? Então, quando eu preciso, eu não comi, eu precisei, ele vou lá e utilizo, tá certo? Para formar o glicogênio, a via metabólica é a glicogênese, tá certo? Aqui vocês podem ver, olha, essa figura aqui ela retrata o seguinte: várias moléculas de glicose, certo? Que estão sendo, olha, conectadas umas às outras, certo? Quando eu conecto várias moléculas de glicose, eu estou produzindo glicogênio, tá? E quando eu vou precisar utilizar o glicogênio da minha reserva, né, que é a minha reserva, eu vou promover a glicogenólise. Tudo na bioquímica, tudo na biologia que termina em lise é quebra, certo? Então, para formar o glicogênio, eu tenho a glicogênese, né? Gênese é início. Quando eu vou quebrar esse glicogênio, eu tenho a glicogenólise, certo? Que é o processo de degradação do glicogênio. Eu não utilizo o glicogênio completo, certo? Eu tenho que ir quebrando, certo? E disponibilizando as moléculas de glicose. Lembra? Todas coladinhas umas nas outras, formando o glicogênio. Quando eu preciso, é uma via emergencial, certo? Eu não tenho comida disponível, então o corpo vai e utiliza-se da situação da glicogenólise, certo? Que ocorre após diminuição dos estoques, tá? Então começa a entrar elementos de outros compostos advindos, certo? Estoques de lipídios e posteriormente aminoácidos. Que situação é essa? Certo? É essa próxima que eu vou falar com vocês daqui a pouquinho, certo? A glicogenólise é isso aí, olha, moléculas de glicose quebradas, certo? Aliás, estão agrupadas, então começam a quebrar e disponibilizando pequenas moléculas de glicose. Essa via que eu falou aqui anteriormente, certo? Revisando, glicogênese forma glicogênio, glicogenólise quebra glicogênio. Quando eu não tenho mais glicose, quando não tenho mais glicogênio, nosso corpo tem saída para isso, tá? Daqui a pouco eu falo sobre isso. O hormônio que sinaliza isso é o glucagon. O glucagon, ele é pouquíssimo falado por todo mundo, é praticamente esquecido, certo? Ele é um hormônio antagônico, certo? À insulina, ou seja, a ação dele é diferente da insulina. A insulina, eu disse a vocês, é a chave que abre a porta para que a glicose entre na célula. O glucagon faz o contrário, certo? Quando eu preciso ter glicose do lado de fora, né, da célula no sangue, para levar para outros locais, eu utilizo o glucagon, tá certo? Então, o glucagon é um hormônio sinalizador. Por quê? O que é primeiro? É um hormônio polipeptídico, produzido no pâncreas e nas células do trato gastrointestinal. O papel dele é de aumentar a glicemia no sangue, certo? A glicemia livre, contrapondo-se aos efeitos da insulina. A insulina diminui a glicemia e o glucagon aumenta a glicemia, certo? Ele atua, o glucagon, na conversão de ATP na glicogenólise, tá? E isso causou imediata produção e liberação de glicose pelo fígado, tá? Então a gente precisa dos dois, glucagon e da insulina, cada um por seu motivo, certo? Lembrete
essas vias que eu falei aqui a vocês, elas não ocorrem simultaneamente, justamente porque existe uma regulação hormonal. Então, essas 3 vias que eu falei, certo? Essas vias que eu falei anteriormente, elas não acontecem todas de uma vez só. Por quê? Porque os hormônios, ou um está elevado, ou o outro está elevado. Então, dependendo de quem esteja elevado, existe uma ação diferente, tá certo? Então, no geral, a insulina circulante é quem domina esse metabolismo, certo? E o glucagon, ele só acontece isso quando tem baixos níveis de insulina, tá certo? No corpo. Tá? Aqui a gente consegue ver como um estimula o outro. Por exemplo, né? O alimento estimula as células beta que produzem insulina, certo? Células beta no pâncreas, tá? E ela inibe as células alfa. As células alfa são que produzem glucagon. Então, a presença do alimento estimula as células beta, aí produz insulina e inibe a produção de glucagon. Tá certo? Quando existe uma baixa taxa de glicose, aí as células beta que produzem insulina são desestimuladas e as células alfa são estimuladas a produzir glucagon. Aí assim o corpo consegue fazer um equilíbrio. Apareceu o alimento, sobe insulina, desce glucagon. Saiu o alimento, então desce insulina e sobe glucagon. E assim faz esse balanço regulatório, tá? Lembrete 2, o glicogênio é a primeira forma de energia armazenada pelo corpo para executar as nossas tarefas. Aqui tem uma figura que mostra outros entes que participam desse processo da glicogenólise. A gente não vai entrar nesse assunto por enquanto, tá? Adiantando, existe aqui aquela via que eu falei a vocês agora há pouco, que é quando acaba tudo. Não tem mais glicose, não tem mais glicogênio. O que o corpo faz? Ele entra na gliconeogênese. O que é isso? É uma via extrema, certo? É o último recurso do corpo, certo? Essa via vai transformar diferentes compostos, certo? Ó, como falou anteriormente, lipídios, aminoácidos, proteínas, vitaminas, qualquer coisa em glicose. Porque o nosso corpo funciona à base de glicose e água. Então, se não tem glicose, nosso corpo vai dar um jeito de arrumar, certo? Então, o corpo começa a consumir a si próprio. E isso é perigoso. Por quê? Porque gera resíduos tóxicos, muito tóxicos. Então, a longo prazo, isso não é atrativo nem recomendado. Tá? Que via é essa, professor? As pessoas que fazem aquele jejum intermitente, eles estão o tempo todo ativando a via da gliconeogênese. Tá certo? Então, o jejum intermitente ele é interessante por um tempo, mas depois ele começa a ficar perigoso. Tá certo? Adiantando, chegamos na glicólise. Certo? O que é a glicólise? É um processo bioquímico em que a molécula de glicose, aquela bonitinha C6H12O6, que a gente adquire com a alimentação, ela vai ser quebrada em moléculas menores. Certo? Essas moléculas menores têm um nome, ácido pirúvico ou piruvato. Ah, que nome estranho, professor. A bioquímica tem nomes estranhos, né? As pessoas têm nomes estranhos, ok? Então, o ácido pirúvico ou piruvato, ele é menor. A fórmula dele é C3H4O3, certo? Essa quebra libera energia, certo? Produz 2 moléculas de ATP. É suficiente para a célula? Não, certo? Não é suficiente para a célula. Mas o que ele produz, essas 2 moléculas de ATP, tá certo? Não é o interessante para agora. São os resíduos que ela produz que são interessantes para a próxima etapa, que é a continuação disso aqui, né? Que é chamado ciclo de Krebs, tá? O ciclo de Krebs é importantíssimo também, e vocês vão ver isso com a professora Aparecida, tá? A glicólise ocorre dessa forma, tá? Eu tenho uma molécula de glicose aqui à esquerda, certo? Então, eu adiciono, certo? 2 moléculas de adenosina difosfato, ó, não é a trifosfato, é a difosfato, né? São só 2 fosfatos, certo? Então, eu pego essa adenosina difosfato junto com o ácido pirúvico, tá certo? Eu acrescento 2 moléculas de NAD, que são enzimas, tá? Essas enzimas, elas agem sobre a glicose e liberam 2 moléculas de ATP, certo? 2 NADH e 2 moléculas de piruvato. 2 ATP já gerou energia, mas é muito pouca. O que é interessante aqui é que o nosso corpo ele é uma fábrica de reutilização, tá? Então ele vai pegar essas 2 NADH, certo? Que são 2 enzimas, e essas 2 moléculas de piruvato
vai jogar lá dentro da mitocôndria, certo? O que a gente chama de respiração celular, certo? Essa respiração celular é para isso, tá? Respira para produzir energia. Então, eu adoro essa parte. Ele vai pegar essas duas moléculas de ATP, vão ser utilizadas, certo? Mas ele vai pegar os resíduos dessa transformação, esses dois NADH, essas duas moléculas de piruvato, ou de ácido pirúvico, e vão jogar lá dentro da mitocôndria, e ali vai acontecer uma mágica impressionante, certo? O ciclo de Krebs, ele vai gerar muito mais moléculas de glicose a partir desses resíduos aqui de cada molécula de glicose. Lembrando, isso aqui acontece no hialoplasma ou citoplasma celular, tá certo? Na parte de fora do núcleo. Entre a membrana e o núcleo, nós temos o citoplasma, certo? Essa primeira etapa aqui acontece no citoplasma. E o restante vai acontecer dentro da mitocôndria. E esse restante, eu vou saber quando, professor? Aí vai ser com a professora Aparecida e depois vai lançar um vídeo para vocês. Essa é a primeira parte, tá? Aqui é bioquímica e ciclo de Krebs, tá? Abraço a todo mundo, fique com Deus, tchau, tchau.